Questionário da lição 10, as leis civis entregues por Moisés aos israelitas. Nosso questionário está aí no nosso site, em outros sites também, a partir de quinta-feira à noite. Vamos então ao nosso questionário. Aqui nós trazemos só as respostas já completas e verdadeiras. Dentro do textuário, a primeira pergunta para completar. Mas o juízo voltará a ser justiça e hão de segui-lo todos os retos de coração. Salmos 94, 15. Dentro da verdade prática, segunda pergunta para completar. Deus é justo e deseja que o seu povo haja com justiça. Dentro da introdução, pergunta número 3. Deus entregou a Israel o decálogo e algumas leis civis que regeriam aquela nação. Como o decálogo pode ser considerado em nossos dias? A nossa legislação constitucional, civil e penal. Pergunta número 4, dentro da primeira parte aí, Moisés, o mediador das leis divinas. Por que Deus instituiu Moisés como mediador entre ele e o povo de Israel? E qual o único mediador hoje? Então Deus falou diretamente com o seu povo. Todavia eles temeram e não quiseram ouvir a voz do Todo-Poderoso diretamente. Então os israelitas disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Diante do Senhor, o povo reconhecia as suas iniquidades e fragilidades. Moisés foi o mediador entre o povo e Deus. Hoje, Jesus é o nosso mediador. Sem Cristo, não podemos nos aproximar de Deus, nem ouvir a sua voz. 1 Timóteo 2,5, onde diz aí: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pergunta número 5. As leis civis foram dadas a Israel, tendo em vista o meio e a condição social em que viviam. Quais leis foram dadas a Israel concernentes à escravidão? Êxodo 21, de 1 a 7. O Senhor nunca acolheu a escravidão, mas, já que ela fazia parte do contexto social em que Israel vivia, era preciso regulamentar essa triste condição social. Deus ordenou que o tempo em que a pessoa estaria na condição de escravo seria de 6 anos. Êxodo 21, 2. Segundo o comentário bíblico Bico, a lei não exigia que houvesse escravidão, mas, visto que existia, estas leis regulamentares regiam a manutenção das relações certas. O Senhor sabia da existência da escravidão, porém, ele nunca aprovou esta condição. Pergunta número 6 aí. Deus sustentou o seu povo durante sua caminhada no deserto. Quais leis concernentes a ricos e pobres, Deuteronômio 15, de 4 a 11 e João 12, 8, foram dadas então aos israelitas? Agora, quando entrassem na terra, deveriam trabalhar e haveria entre os israelitas ricos e pobres. O contexto era outro. Em geral, a pobreza era resultado de catástrofes naturais, problemas com as colheitas, guerras e rebeldia do povo em obedecer aos mandamentos divinos. Deus quer sempre o melhor para o ser humano que ele criou e abençoou. Isso abrange os pobres, aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas, Isaías 1,17. Uma palavra do ministério de vários profetas que Deus levantou no Antigo Testamento era denunciar e advertir os israelitas contra a injustiça social e trabalho mal remunerado e opressão dos ricos e poderosos. Parte número 2. Leis acerca de crimes. Pergunta número 7. Deus criou o homem, logo, ele conhece bem a sua natureza. Quais leis Deus determinou sobre brigas, conflitos e lutas pessoais? Êxodo 21, 18 e 19. Para orientar o povo em casos de agressão e brigas, o Senhor determinou leis específicas. Na nova aliança, aqueles que já experimentaram o novo nascimento pelo Espírito Santo, João 3,3, não devem se envolver em brigas, disputas e contendas, pois a palavra de Deus nos adverte: e aos servos do Senhor não convém contender. 2 Timóteo 2,24. Na igreja de Corinto faltava comunhão fraterna e em seu lugar havia disputas e contendas. Paulo denunciou e criticou duramente os coríntios por essa falta. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Pergunta número 8. Como eram as leis acerca dos crimes capitais? Deus já havia ordenado no decálogo: não matarás, Êxodo 20, 13. Na expressão não matarás, o verbo hebraico exprime a ideia de matar dolosamente, perfidamente, por traição. Na antiga aliança, o sistema jurídico era bem tolerante com os transgressores,
olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Pergunta número 9. Havia casos onde a morte era, na verdade, uma fatalidade. Qual providência Deus tomou a este respeito? Deus, em sua misericórdia e bondade, estabeleceu as cidades de refúgio para socorrer aqueles que cometessem homicídio involuntário, ou seja, morte acidental. Números 35, de 9 a 11. As cidades de refúgio apontavam para Jesus Cristo, nosso abrigo e socorro. Elas também serviam para evitar que as pessoas fizessem vingança com as próprias mãos. Pergunta número 10. Deus libertou seu povo da escravidão e os estava conduzindo para uma nova terra. Para que serviriam as leis no futuro dos israelitas? As leis serviriam para ensinar, advertir e impedir que o povo de Israel profanasse Canaã. Números 35, 33, 34. Parte número 3. Leis concernentes à propriedade. Pergunta número 11. Quais leis foram instituídas a respeito do roubo? Êxodo 22, de 1 a 15. A ovelha e o boi são citados porque os israelitas eram um povo pastoril, rural, segundo a Bíblia de Estudo para aplicação pessoal. Tais leis visavam proteger a nação e organizá-la e voltar sua atenção para Deus. O Senhor havia retirado os israelitas do Egito, porém o Egito não saiu da vida de muitos deles. Por isso eram necessárias leis rígidas quanto ao direito do próximo e à propriedade privada, sabendo-se que toda a terra é do Senhor. Nós somos apenas inquilinos nela. Deuteronômio 10, 14. Pergunta número 12. Quais leis foram instituídas a respeito da profanação do solo e o fogo? Êxodo 21, 33, 34, 22, 6. Naquelas terras e naqueles tempos, era comum os habitantes perfurarem ou escavar o solo em busca de água para o povo e os animais e as lavouras. Quem fizesse tal abertura no solo era também responsável pela sua proteção para a prevenção de acidentes. Segundo o comentário bíblico Bicon, estas normas ensinavam o cuidado e promoviam o respeito pelos direitos de propriedade dos outros. Atualmente, muitas reservas ecológicas são queimadas e espécies em extinção eliminadas pela ação inconsequente, criminosa e irresponsável daqueles que se utilizam dos recursos naturais de forma indevida. Conclusão agora, pergunta número 13 para completar. As leis abordadas nessa lição foram entregues a Israel, porém aprendemos com os conceitos destas leis a respeitar a vida e os direitos do próximo. Quando os direitos do próximo não são respeitados, a convivência em sociedade se torna um verdadeiro caos.